Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Vamos aos destaques de hoje. Exclusivo. Novas denúncias da creche dos horrores. Ex-funcionárias revelam que agressoras evitavam deixar marcas nos corpos das crianças. Além disso, as vítimas eram selecionadas pela classe social. Os de maior poder aquisitivo não sofriam tanto. Os de maior poder aquisitivo não, os outros sim. Judiciário e Governo do Estado fazem mutirão para abrir vagas nas cadeias gaúchas desde sexta-feira. 198 presos que estavam em delegacias e em viaturas foram transferidos para penitenciárias. Vítimas de pirâmide financeira tentam recuperar dinheiro investido. O grupo de pessoas que caiu no golpe está acampado em frente à empresa no Vale dos Sinos. Jovem ferido durante uma confusão ontem na orla do Guaíba, aqui em Porto Alegre, morreu nesta madrugada. Calorão, viração e chuva. A meteorologista Estael Cias vai falar como fica o tempo esta semana. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Agora convido vocês para fazerem mais uma viagem comigo. Mais de 4.000 quilômetros rodados. Estados Unidos, de leste a oeste, com a caravana Farroupilha. A viagem está chegando ao fim, mas a colega Luciane Coleman ainda tem muito para contar desta aventura gaudéria em território norte-americano. Conta pra gente aí, Guia. A paisagem mudou. Ficou mais seca e desértica. E revelou verdadeiros cartões postais. Sinal de um novo estado à vista. A caravana Farroupilha partiu de Orlando, na Flórida, e passou pelo Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, Novo México, Arizona e Nevada. E uma passagem rápida, a turma conheceu Las Vegas. Mas o destino final era a Califórnia. A caravana chegou à noite ao CTG Rancho Rio Grande, em Paris, trazendo a chama crioula. Um baile recepcionou os viajantes com um típico carreteiro e música boa para dançar. No domingo, um momento cívico marcou o encerramento da Semana Farroupilha nos Estados Unidos. E a chama crioula, mais uma vez, reacendeu a emoção e a saudade do Rio Grande. Tudo que nós conseguir trazer do Brasil e apresentar para eles aqui é uma honra para nós e para eles é uma satisfação estar presente, né? Cada detalhe aqui no CTG relembra a cultura e as tradições do nosso Rio Grande. A carne, a decoração e até o caldo de cana aquecem o coração de quem está distante da terra natal. Eu descobri há 12 anos atrás e então venho matar a saudade aqui todo ano. No palco, o grupo Arte Nativa mostrou a alegria do tradicionalismo e abriu a pista de dança. E já que a caravana chegou ao final, a repórter também entrou no ritmo do fandango. Ao sul do meu coração. A gente se emociona de ver, né? E olha só, tem uma empresa gaúcha de olho no mercado americano. Veja agora no SBT Entrevista com Felipe Vieira. Tudo começou, o seu José Agnello Seger, com uma madeireira. Como foi isso, hein? Eu sempre digo que a história da Erval se confunde com a própria história do município de Dois Irmãos. Então, no dia 10 de setembro de 59, houve a emancipação, e no dia 1º de outubro, pessoas dessa comissão emancipadora criaram a Erval. Entre eles, meu pai, o primeiro prefeito. Vocês são os maiores vendedores de Apple na América Latina. Esse também foi uma questão interessante. Nós já trabalhávamos com a HP, aí no ano em que a Apple entrou no Brasil, um funcionário da HP foi trabalhar com a Apple. E aí o pessoal disse, quem seria talvez um bom parceiro? Aí ele disse, olha, tem uma empresa lá no Sul, pessoal conhecido, pessoal correto, e talvez fosse uma opção. E aí começamos. O que o senhor projeta ainda? O que mais de um grupo que saiu de uma serraria e hoje tem esse tamanho todo? Nós agora mesmo abrimos uma
uma empresa nos Estados Unidos, porque nós acreditamos que a gente tem que se internacionalizar. Sr. José Agnello, obrigado ao senhor, sucesso, parabéns pelos 60 anos. Eu agradeço a possibilidade de falar para os telespectadores da SBT. Muito bem, e a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês a crise nas penitenciárias. A Justiça e o Governo do Estado estão fazendo, neste momento, um mutirão nas cadeias gaúchas. Eles querem abrir vagas para presos que estão em delegacias e em viaturas da Brigada Militar. Daqui a pouco a gente vai explicar tudo, em todos os detalhes, como está funcionando esta transferência de presos. É um intervalo muito rápido, gente. Eu vou ali rapidinho e já volto. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11h45, faltando 15 para o meio-dia. Exclusivo, novas denúncias da creche dos horrores aqui em Porto Alegre. Ex-funcionárias revelam que as crianças mais pobres eram as que mais sofriam. É inacreditável que eu esteja lendo isso, mas era o que acontecia de acordo com as denúncias. E além disso, as proprietárias da escola evitavam deixar marcas visíveis no corpo das vítimas. Nós estamos mostrando esse caso envolvendo uma creche aqui no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, que já fechou as portas. Mas é uma história que ainda está precisa de muita explicação ainda a respeito. Nós tivemos várias denúncias, o colega Marcelo Chemali acompanhou desde o início a reclamação de pais. E a cada vez que se mexe nisso, novas histórias vão surgindo, inclusive pais, nos dias de hoje, se dando conta do que aconteceu com os filhos tempos atrás, compreendem, por exemplo, porque alguns têm dificuldade para comer, têm dificuldade para se alimentar, traumatizados, de acordo com denúncias que vieram de funcionárias lá de dentro da creche. E o SBT vem acompanhando isso e daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes a respeito do que nos foi relatado por ex-funcionários, dizendo que havia uma seleção de classes, os mais pobres eram os que mais sofriam e por aí vai. Em seguida a gente traz outros detalhes e informações. E o Judiciário e o Governo do Estado fazem um mutirão para abrir vagas nas cadeias gaúchas desde sexta-feira. 198 presos que estavam em delegacias e em viaturas foram transferidos para penitenciárias. Quer dizer, uma medida que, inclusive, já poderia e deveria ter sido feita há muito tempo, porque há muitas pessoas que estão dentro das cadeias que já cumpriram a pena e permanecem lá dentro. Então é isso que está fazendo a SUSEP junto com o Judiciário. Estão fazendo revisões destas penas de quem já cumpriu, liberando para que novos presos possam ocupar essas vagas e acabar com o que a gente vê por aí, de presos na frente de delegacias, de presos algemados, em maçaneta de carro e por aí vai. Aqui em Porto Alegre começou na semana passada já esta transferência. No Vale dos Sinos também já há uma determinação, inclusive, que os presos não poderiam ficar dentro daqueles containers lá em Novo Hamburgo. Um container, claro, de ar-condicionado, mas não podia ficar lá. Então foram encontradas novas vagas. Então há um mutirão, há uma nova determinação para acabar com esta quantidade de presos temporários nas portas das viaturas aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco também a gente dá outras informações a respeito disso. E um adolescente que ficou ferido com uma garrafada durante uma confusão ontem aqui na Orla do Guaíba, aqui em Porto Alegre, pois ele morreu nesta madrugada. Morreu nesta madrugada, aí as imagens do momento do socorro. Mais um jovem que perde a vida por pura irresponsabilidade. O que aconteceu, os detalhes, em seguida a gente traz para você. 11h48. Agora vamos amenizar um pouquinho. Daqui a pouco a gente fala mais desses assuntos pesados. Vamos relaxar, vamos falar de futebol, porque a semana é de decisão para os tricolores. E o jogo contra o Flamengo já começa hoje no Campinho, Débora de Oliveira. Já começa. André, se comportou o fim de semana, André? Sempre me comporto. Ah, muito bem. Olha, já começa hoje, porque nós vamos viver intensamente ao lado dos torcedores essa decisão de quarta-feira. A gente sabe o quanto os tricolores têm uma intimidade com a Libertadores, são amigos íntimos, vivem esses jogos de uma forma muito diferente, muito especial, e a gente quer viver tudo isso ao lado deles. Até quarta-feira vamos estar trazendo muitas novidades, curiosidades, inclusive, que polêmicas, envolvem essa decisão. Porque assim, né?
pode ser a última partida decisiva na Arena, porque se o Grêmio for para a final da Libertadores, que é o que a gente quer e o que a gente acredita e torce, a final não é em Porto Alegre. Então é a chance do torcedor viver ao lado do time hoje uma partida decisiva, tá bom? No programa, a gente tem uma entrevista exclusiva com o presidente Romildo, porque essa partida contra o Flamengo, já começou faz tempo, com declarações polêmicas, o Renato dizendo que o Grêmio era o melhor time do Brasil, o Jorge Jesus lá, o técnico do Flamengo, dizendo que não, que era o Flamengo o melhor time do Brasil, e essa picuinha foi para a parte política, né? O presidente Romildo várias vezes se manifestou, a gente vai conversar com ele sobre isso, vamos falar sobre a possibilidade de renovação do Everton Cebolinha também, que é a grande estrela, né, do atual elenco, mas que as propostas a gente sabe que estão sempre surgindo e renovar com ele pode ser inclusive um reforço para a próxima temporada. No Campeonato Brasileiro, André, não foi muito bom, né, para os tricolores, né? O Grêmio foi a campo com time reserva ontem lá no Rio de Janeiro. E tu sabe de quem foi o gol tricolor? De quem foi? Não sabe? De quem? Conta pra mim. Conta pra mim de quem foi o gol tricolor. Patrick! 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 O gol do Patrick, o amigo do Bob Esponja, né? Aí... Mas sabe que eu acompanhei um pouco da partida e foi um momento que tava muita confusão, era a VAR a todo momento sendo consultado. É verdade. Teve uma mão na bola ali que o árbitro passou por cima. Enfim, a gente vai debater mais sobre o jogo no campinho. O Colorado empatou com o Palmeiras do nosso chefe Danilo do Beira-Rio, que teve que ficar se contentando em empatar apenas, porque aqui não é fácil, Danilo, tu sair sorrindo, tá? Não chorou o coleguinha, mas também não sorriu, né? E tu sabe quem fez o gol do Inter no 1-1 com o Palmeiras? Ela só tá me botando a prova hoje, fazendo testes no final de semana comigo. É fácil. Quem? Quem fez o gol do Grêmio? Quem? Patrick. O Patrick. Patrick. E o gol do Inter? Conta pra gente quem fez. Patrick! Olha Patrick! O Patrick, André! Os 2 gols da dupla Grenal no fim de semana foram dos 2 Patricks do time. Quem é que vai dançar hoje, então, depois que os 2 Patrick Podia, fazem? né, ter uma dança. Podia, a dança do Patrick. A dança do Patrick. Eu vou até procurar se tem, porque eu não tinha pensado nessa. O Jeremias não pode saber, né? Que ele não gosta de dançar. Não pode ver. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer para os colorados. Você já pensou em jogar uma partida de futebol no estádio Beira-Rio? Se esse era o seu sonho, se você não tinha pensado nisso, mas gostou da ideia, eu tenho uma notícia incrível para te dar. O estádio Beira-Rio lançou o evento Seleção Colorada, onde torcedores vão poder jogar uma partida no campo do Beira-Rio. Olha que legal. Os participantes vão ganhar um kit com uniforme exclusivo, vão se fardar no vestiário, vão entrar no campo pelo túnel e ainda vão poder levar a torcida, gente. Aproveite e garante o seu lugar o quanto antes nesse grande evento, pois ainda há poucas vagas abertas. As inscrições devem ser feitas somente na loja Coração do Gigante, que está localizada no estádio Beira-Rio, ao lado do Portão 4. Então você vai lá, consulta os valores e outras informações também pelo telefone 3392-1000 ou pelo e-mail contato@coraçãodogigante.com.br. Até já no Ô, André, caminho, então. não vou dizer pra tu jogar lá no Beira-Rio que eu não quero passar vergonha. Acho melhor não. Muito bem, a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês vítimas de pirâmide financeira. Vítima de pirâmide, pois tentam recuperar dinheiro investido. Um grupo se reuniu na frente desta empresa lá em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. O grupo que caiu no golpe está acampado, protestando por causa da perda financeira. E ainda sobre esse assunto, eu quero que vocês mandem mensagens para a gente no nosso Facebook, na página do SBT-RS Oficial. E em seguida a gente traz mais detalhes. Então não deixe de participar com a gente. Vá mandando recado na nossa página oficial, contando se você passou por essa experiência ou se tem algum problema com uma outra empresa. Não só com pirâmide financeira, mas esses dias mostramos a compra de casas que nunca saíram do papel. Se você tiver casos como esse, relate pra gente, que a gente vai acompanhar e a gente então vai mostrar o que vem acontecendo, chamado 171, né? As pessoas que têm um palavreado espetacular, conseguem convencer e, na verdade, estão pegando o dinheiro das pessoas e não estão entregando o prometido. Esse negócio de dinheiro, lucro, o crescimento de juros assim de um dia para o outro, gente, milagres. O que eles propõem não acontece. Daqui a pouco os detalhes e informações, 11 horas
e 54 minutos agora. Onze horas e 54 minutos, a temperatura 26 graus neste momento aqui em Porto Alegre. Estael Cias. Bom dia. Bem-vinda mais uma vez ao nosso Clima, Estael. E hoje, assim, um dia, que bom que tu estás aqui, que hoje é segunda-feira, para falar dessa semana. Porque vamos ter temperatura de 40 graus praticamente aqui no estado. Exatamente, André. Quem está em casa se prepare. Aliás, a semana que tem que ter um guarda-roupa assim, bem diversificado, porque realmente entre hoje e amanhã o destaque é o calor. Agora, 11 horas e 54 minutos, já temos temperatura na casa dos 32, 33 graus lá em Santa Rosa. Canguçu, na Zona Sul, tem 30 graus. Aqui na Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, tem 30 graus também neste momento. E olha que a temperatura sobe pelo menos até às 3 da tarde, André. Então, hoje já será um dia muito quente, com sensação térmica muito alta. E os próximos dias nós temos como destaque a terça-feira, quando essa massa de ar quente se intensifica sobre o território gaúcho. Temos um mapa aqui para mostrar a temperatura. Aqui mostrando a chuva amanhã, porque muita gente preocupada, claro, quando a gente fala em calor, né, André? A preocupação é temporal, afinal é primavera. Então, nesta terça-feira, nós temos a instabilidade associada a uma frente fria chegando aqui à fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul. Aqui nós temos Zona Sul, Campanha, aqui a fronteira oeste. Então, amanhã, grande parte da terça-feira tem sol, não tem chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. Grande Porto Alegre com uma terça-feira de sol e o efeito disso na temperatura. Matheus, coloca aí para nós o mapa da temperatura de amanhã, a temperatura na terça-feira, que a gente tem grande parte aqui da metade norte do estado com temperatura alta e marcas aí sim perto de 40 graus. Aqui nós temos Grande Porto Alegre, Vale do Rio Pardo e Vale dos Sinos. 37 a 38 graus, mas alguns pontos com 40 graus amanhã. A gente fala de uma média, né? Exatamente. Na verdade, em alguns pontos, como tu disseste, chega a 40 graus. Chega aos extremos de 40 graus. E também, pessoal das Missões, região de São Borja, Uruguaiana, Frederico Westphalen, São Luís Gonzaga, também temperaturas entre 37 e 38 graus. A gente observa que aqui na fronteira com o Uruguai, onde eu mostrei ali o mapa de chuva, a temperatura não sobe tanto porque lá vai nublar desde cedo, muitas nuvens, e a temperatura fica na casa de 22 a 24 graus, mas a esmagadora maioria dos municípios com temperatura acima de 33 a 35 graus. Hoje a sensação não parece de tanto calor, porque eu acho que a umidade está baixa, né, Estael? Exatamente. Mas amanhã a umidade já vai estar um pouco mais elevada e aí a sensação de calor ela é maior ainda. Exatamente, porque hoje o ar é bem seco, então a temperatura corresponde ao que o termômetro registra. Agora, amanhã, quando tem mais umidade e temperatura muito alta, a umidade é como se a gente estivesse usando alguma roupa a mais e isso acaba intensificando a sensação de calor. Então, se a temperatura vai a 35, 37, com a umidade alta, a sensação passa dos 40 em praticamente todo o território gaúcho. Bom, o que esses dias eu encontrei na rua telespectadores que gostam muito de acompanhar sobre o nosso clima, de te acompanhar, Estael, e gostaram muito da gente fazer um ping-pong, assim, como é que fica a segunda, e na terça, e de manhã, assim, e de tarde. Exatamente. Né? Que aí a gente consegue, então, se programar de hoje até sexta-feira. Então, aqui no Rio Grande do Sul, hoje, segunda-feira, tem que sair só de manga curta, porque vai ter calor em todo o estado. Calor em todo o estado, inclusive à noite, uma noite aí abafada, uma noite agradável em todo o território gaúcho. Então pode sair de roupa leve e aproveitar. Tá certo. Na terça-feira, como que fica? Bom, os meus amigos lá da Zona Sul, né, meus conterrâneos da Zona Sul, Campanha, região de Bagé e na fronteira oeste, se preparem para começar o dia muito quente, terminar com chuva e temporais que podem trazer chuva forte, granizo e vento. Grande parte do estado e região metropolitana, uma terça-feira escaldante. Bom, e aí na quarta-feira é que o tempo muda aqui para Porto Alegre, região metropolitana, Estael. Exatamente. A quarta-feira começa com sol, um dia ainda muito quente. A madrugada de quarta-feira vocês vão sentir muito desconforto. Aqui a quarta-feira a gente observa que a chuva se espalha, alerta para temporais em praticamente todas as regiões. Em qual horário na região metropolitana? Assim, um horário médio, né, Estael? Da tarde para noite. Da tarde para noite. O dia começa chuvoso a quarta-feira já na metade sul. Olhem só, a quarta-feira à tarde com 17 a 18 graus na Zona Sul, 19 na fronteira oeste, na Campanha. E a chuva avançando um pouco mais tarde aqui para a metade norte e por isso a temperatura ainda sobe um pouco. Divisa com Santa Catarina, quarta-feira tem calor e a chuva só chega à noite. Eu estava mesmo aqui consultando o Danilo Teixeira, o nosso diretor de jornalismo. Quarta-feira tem jogo aqui em Porto Alegre. Quarta-feira tem um jogo importante, né? Do meu tricolor aqui em Porto Alegre. Então, e aí, como é que vai ser o jogo? Pois é, o jogo vai ser ótimo. Vai ganhar com certeza. Como é que vai ser o tempo? Como é que vai estar o tempo na hora do jogo? O tempo, realmente, o tempo tem risco de chuva, tem risco de
temporais, acredito que antes do início da partida. Então, o torcedor que vai em campo talvez tenha que usar uma capa de chuva. Vai estar abafado ainda, porque vai ter recém acontecido aí os temporais da chuva. A virada, então, né? Vai ter que ter todo um preparo, acredito que não só do torcedor, mas de toda a organização do jogo. Não, isso é bem importante, né, Estael? Porque, como tu disseste, a semana ela vai ter uma variação muito grande. Exatamente. E vai movimentar um público muito grande, né? A gente está aqui o mapa da chuva. Mapa de chuva da semana, esse é um importante alerta que a gente tem que fazer, porque na quarta-feira são os temporais, com granizo, com vento, mas a grande preocupação é o acumulado de precipitação. A gente tem aqui o Rio Grande do Sul, região metropolitana, metade norte do estado em rosa, volumes entre 150 a 200 milímetros. É um volume muito alto e que pode trazer transtornos para essas regiões da metade norte do Rio Grande do Sul. Então, as populações dessas regiões devem ficar atentas, porque esse é um acumulado de chuva até o final da semana. É a chuva de quarta, é a chuva de quinta e de sexta-feira. Então, a perspectiva é de que nós tenhamos aqui volumes muito altos de precipitação, entre 150 a 200 milímetros, é o que é esperado para todo o mês de outubro, né? Então, são volumes muito altos, tem que estar preparado aí para toda essa chuva e refresca, André. Bom, e aí, então, de quarta em diante, temos chuva e queda nas temperaturas. Queda na temperatura aí que eu disse, né? O guarda-roupa tem que estar preparado para toda semana. Aí para de chover só na outra semana. Para de chover já no final de semana. Acredito que sábado e domingo algumas partes do estado já serão proveitosas e a temperatura caindo, fica uma condição mais confortável aí na quinta e sexta-feira, mas com guarda-chuva. Muito obrigado, Estael. Beijo grande, boa semana de calor, de frio, de sol, de temperatura, de geada também eu não tenho, não. Geada não vai ter. Ainda não. Vai praticamente tudo. Obrigado, Com certeza. Estael. Na quinta-feira a gente traz mais informações. Então até quinta-feira. Até lá. Agora são meio-dia em ponto, 27 graus é a temperatura desse momento. E atenção para esta informação, um jovem ferido durante uma confusão ontem na orla do Guaíba, em Porto Alegre. Este jovem morreu nesta madrugada. Vamos ao vivo as informações da redação. Meu amigo, meu colega Marcelo Chamali. Boa tarde, Marcelo. O que aconteceu na orla do Guaíba? Marcelo, tu estavas por lá no final de semana, né? Exatamente. Boa tarde, né, André? Boa tarde para quem está nos acompanhando. Infelizmente, uma briga generalizada que foi registrada na noite de ontem, perto das 11 horas da noite. E a vítima, André, um jovem de 17 anos, né, segundo a Polícia Civil, olha aí, barulho das garrafas quebrando, enfim, o pessoal, realmente uma briga descontrolada, uma tremenda confusão que aconteceu aí nas arquibancadas da orla, André. E segundo a Polícia Civil, esse grupo aí ficou consumindo álcool e drogas aí nas arquibancadas quando começou essa confusão, né? Briga para todo lado, chute para todo lado. E esse rapaz, esse jovem de 17 anos, foi atingido no meio dessa confusão por uma das garrafas de vidro quebradas. Que um golpe no peito, André. Um golpe no peito, um golpe bastante violento. Ele foi encaminhado para o hospital, para o HPS, socorrido com ferimentos graves e aí acabou morrendo em atendimento durante a madrugada de hoje. A Polícia Civil já tem a identificação de 2 desses agressores e investiga a participação de mais pessoas. O jovem que morreu, segundo a Polícia Civil, também teria agredido outras 3 pessoas no meio dessa confusão toda. Portanto, aí a gente percebe que é um horário, né, um horário onde a maioria das famílias que vão lá curtir o pôr do sol, enfim, os bares, já tinham ido embora. Esse grupo de jovens acabou ficando por lá e aí consumindo drogas e álcool e deu essa confusão toda, né? Pois é, agora tem que se saber se a segurança, inclusive tem uma permuta, né, que é feita com uma empresa de aplicativo que cuida da orla do Guaíba, ou seja, a gente passa ali, eu já cansei de passar de madrugada, indo trabalhar de manhã cedo e ter segurança ali na orla. Eu não sei se nesse momento tinha 11 da noite ou se costuma começar a iniciar um processo de segurança a partir da madrugada, eu não sei como é que funciona. Agora, será que tinha guardas ali fazendo a segurança das pessoas? E a gente consegue observar na imagem que passa uma viatura da Guarda Municipal. É isto? Essa viatura da Guarda Municipal ela foi acionada já depois da briga. Esse momento aí é o momento em que as pessoas já haviam chamado o socorro, né? A ambulância do SAMU ainda não tinha chegado e já tinha uma viatura aí da Guarda Municipal. Agora, como cidadão, André, o que eu percebi no final de semana? Um local onde as pessoas, eu botei até nas redes sociais dos porto-alegrenses, estão se apropriando da sua cidade, muitas famílias, é um local que ficou muito bacana, muito bonito, agora é preciso policiamento. Eu percebi a presença de PMs da Polícia Militar, da Guarda Municipal, mas diante daquele público, especialmente depois que o sol se põe, né, que as famílias vão embora, é preciso reforçar o policiamento ali na região, viu? Até porque ali não é um espaço, né, que, digamos assim, não é um parque enorme. Quer dizer, o acesso ali de carro ele é muito rápido.
Então, daqui a pouco, quem sabe, à noite tem que ter um policiamento maior, né? Os moradores, inclusive, já tinham se queixado um tempo atrás de que se precisava um controle maior nas 24 horas do dia e não naqueles momentos específicos onde tem movimentação maior. Aí, de noite, acontece essa confusão. Logicamente, quem provocou essa briga, isso ainda deve ser esclarecido. Agora, a gente lamenta a perda, né, de um jovem de 24 anos. E lembrando, né, Marcelo, que esses casos, muitas vezes, envolvem pessoas que não têm nada a ver, né? É um horário, 11 da noite, tem ainda crianças, tem ainda famílias ali por perto, é uma área residencial, é num domingo, temperatura mais elevada ontem, né? Então, é um momento que as pessoas ainda estão circulando. Infelizmente, aí um alerta, quase que fica a gente lamentando a morte desse jovem, 24 anos, né, Marcelo? 17 anos. Era um menor de 17 anos, né? 17 anos. Foi socorrido, foi pro HPS, não resistiu. Agora, esse é o destaque, André. Depois que a maioria das famílias vai embora, algumas pessoas permanecem. São situações pontuais, mas aconteceram já outras vezes. Então, é preciso aí o olhar mais atento da Guarda Municipal e da Polícia Militar, justamente para, às vezes, dispersar uma possível confusão, né, André? Às vezes a gente percebe que a coisa começa a se alterar, o nível... Se estavam consumindo drogas... A Polícia Militar tinha que ter autuado ali, né? Em tese não se pode. Em tese Uma não outra se pode. coisa, Marcelo, eu falei 24 anos porque eu ouvi no final de semana, eu só não posso garantir, por isso que eu fiquei com isso na memória, um jovem de 24 anos também ficou ferido numa confusão aqui no Rio Grande do Sul. E o mesmo caso, terminou em morte. E por isso que eu estava com esse 24 anos na minha cabeça, porque quando eu ouvi esse caso aqui na redação, quando eu ouvi desse caso aqui na nossa redação, eu logo lembrei que não seria o primeiro caso nesse final de semana. Então a nossa produção está agora apurando, porque eu ouvi em algum momento, sabe como é que é? Jornalista escuta várias coisas ao mesmo tempo, ouvi, mas na minha cabeça esse, portanto, é o segundo caso, o outro envolvendo um jovem de 24 anos, o que a gente lamenta. Falamos tão bem da Orla do Guaíba, mas não adianta a gente ter essa orla, esse cartão postal e a segurança está onde numa hora dessas? Né? A gente tem que ter liberdade para caminhar ali a qualquer momento e principalmente porque há uma permuta, há uma empresa que financia, que paga a reforma, o cuidado, a conservação desse ambiente público. Por ali a gente sabe que passa milhares de pessoas no final de semana. Então é um local sim que tem que ter a presença da autoridade policial, justamente por questões de segurança. Acredito que hoje seja, Marcelo, o ponto com maior número de pessoas de visitação aqui em Porto Alegre. Seria ali e o Parque da Redenção. Eu acho que seriam esses dois locais. Não sei qual mais visitantes hoje. Talvez a própria Orla do Guaíba. A orla que foi toda remodelada, ainda tem uma outra fase que começa a ser já entrar em obras, né? Porque são fases ali, né, André? Próximo ali do anfiteatro, é a obra que vai começar agora ali bem próximo da usina do gasômetro, ali no entorno ali do acampamento Farroupilha, né? Ali realmente, olha, uma multidão, milhares e milhares de pessoas durante os finais de semana, que é um dia de folga, né? Um tempo bom, um tempo firme, então o pessoal foi para a orla para curtir toda aquela beleza ali e poder aproveitar, poder descansar e aproveitar, mas infelizmente foi registrado esse caso dessa briga generalizada aí que terminou em morte, né, André? Pois é. Bom, daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado, Marcelo Chemali, pelas informações. Agora, 12h e 7 minutos, vamos falar de um assunto extremamente importante aqui para o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o Poder Judiciário e o Governo do Estado fazem um mutirão nas cadeias gaúchas com o objetivo de abrir vagas para presos que estão em delegacias e em viaturas da Brigada Militar. Desde a última sexta-feira, nós estamos acompanhando 198 presos da capital e da região metropolitana foram transferidos de locais provisórios para penitenciárias. O colega Glauco Paza nos conta em detalhes agora. Foi uma manhã intensa. Viaturas com presos saindo a todo momento da Delegacia de Pronto Atendimento de Canoas. De toda a região metropolitana, o maior movimento de detentos foi registrado aqui, 73 pessoas. Com o mutirão de transferência, este número reduziu bastante. A ação faz parte de um acordo entre a Justiça e os órgãos de segurança. O objetivo é tirar os presos que estão nas delegacias de polícia e colocá-los em presídios, nas vagas de outros detentos que vão progredir de regime. O local com maior improvisação era o pátio do Instituto Psiquiátrico Forense. Conforme a Secretaria de Administração Penitenciária,
Todos os 88 presos que estavam algemados em viaturas foram transferidos. O balanço do fim de semana aponta um total de 198 transferências na região metropolitana. O mutirão prossegue, trabalho que só deve ser encerrado nesta terça-feira. Muito bem, sobre esse assunto a gente conversa agora com o colega Glauco Paza, que está na sede da SUSEP e traz outras informações. Boa tarde, Glauco. Tudo bem, André? Boa tarde a todos. Pois é, estou aqui na sede da SUSEP com o superintendente da Superintendência de Serviços Penitenciários, o César da Veiga, para falar para a gente como está esse trabalho de remoção dos presos, para onde estão sendo levados esses presos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, André. Tarde. Bom, primeiramente, esse trabalho se deu num grande esforço, né, de esforço da União, do Poder Judiciário, Ministério Público e Promotoria, né, sob a liderança do nosso secretário da Administração Penitenciária, Dr. César Facioli, que, né, junto com o TJ, fez esse trabalho aí. No primeiro momento, a gente fez um acordo de ampliar algumas vagas no semiaberto, né, onde a SUSEP se comprometeu e cumpriu o aumento do efetivo funcional para operacionalizar o sistema. E a gente conseguiu fazer com determinados perfis de presos da modulada de charqueadas para absorver os presos de delegacia. Bom, são pelo menos 4 presídios, tem o Central, a cadeia pública de Porto Alegre. Esse trabalho continua porque a gente verificou o seguinte, em Canoas, né? Em Canoas, muitos presos ainda, inclusive na parte externa. Por que esses presos ainda não foram removidos, se é o caso mais grave, digamos assim, que vocês estão enfrentando? Sim, aí se torna a questão de competência, né? Os presos ali de Canoas, eles estão a gente está com um pouco de dificuldade porque eles são com competência VEC em Novo Hamburgo, onde nós possuímos somente 2 estabelecimentos prisionais, que é a PEG e a Penitenciária de Montenegro, né? Mas a gente já está fazendo alguns manejos de presos VEC Porto Alegre do interior para poder alocar esses presos que estão em Canoas, né? Vocês têm uma ideia de quantos presos estão ainda em Canoas, que já que é a situação que tem o estrangulamento? Então, em média, 70 presos, né? É o caso mais grave, digamos assim? Mais grave. Mais grave. Hoje é o mais grave. Bom, são Pois não, André? O André está lá no estúdio? Pois não. A pergunta que a gente faz, Glauco, é assim, ó. Eu não sei há quanto tempo, há 1 ano pelo menos, a gente vê a situação das cadeias públicas e das delegacias abarrotada de gente presa na maçaneta, em banco, de tudo que é jeito, em péssimas condições. A ideia é acabar com isso de fato ou isso é apenas temporário, Glauco? É uma pergunta que não só o André faz, mas muita gente está se fazendo. É um problema crônico, que nesse momento está tendo essa solução, mas ele é crônico, se arrasta há muito tempo. Essa ação que está sendo tomada é para terminar de vez com a questão daqueles presos que ficam em viaturas, que ficam em delegacias, ou é uma solução momentânea? É uma solução paliativa, né? Com a convergência para distensionar um pouco a situação que estava caótica, né? Enfim. Mas a solução, de fato, concreto, é só com ampliação do sistema. Agora a gente tem previsto a inauguração de Sapucaia do Sul, onde vai dar um oxigênio para o sistema prisional para absorver esses presos de delegacias e viaturas. Bom, os dados a gente viu até na reportagem, durante o final de semana, 198 presos transferidos, né? Além desses de Canoas, que o senhor falou, teríamos muito mais presos ainda a serem removidos? Não. Hoje, praticamente, estamos zerados na Grande Porto Alegre. Quer dizer, o grande problema seria então realmente Canoas, porque de resto todos, inclusive lá do Instituto Psiquiátrico Forense. Sim, inclusive, principalmente do Instituto Psiquiátrico Forense. Vocês receberam algum aceno de que as novas vagas nesses presídios, né, os novos presídios, vão ser cumpridos os prazos ou não? Sim, com certeza, né? A gente está trabalhando em cima, em loco, aí, junto com a Secretaria, para cumprir os prazos estabelecidos dentro do cronograma. Portanto, está aí a palavra do superintendente da SUSEP, Superintendência de Serviços Penitenciários, André. Prossegue o trabalho, né? A remoção, através desse mutirão, um acordo da Justiça com os órgãos de segurança, para tirar esses presos e a situação realmente mais grave de Canoas, onde tem a questão jurisdicional ali, porque eles têm que ficar naquela região. Então, alguns presos ainda estão na área interna e na área externa. André. Tá certo. Obrigado, Glauco. Está na hora de começar mesmo a retirar esses presos dessas condições. 12:13 agora, eu quero a sua atenção, porque é um assunto exclusivo. Novas denúncias da chamada Escola dos Horrores aqui em Porto Alegre. Ex-funcionárias, presta atenção,
Ex-funcionárias revelam mais detalhes das sessões de tortura em uma creche do bairro Menino Deus, aqui na capital gaúcha. De acordo com os depoimentos, prestem atenção, as crianças mais pobres eram as que mais sofriam. E além disso, as proprietárias da escola evitavam deixar marcas visíveis no corpo das vítimas. Gente, isso aqui em Porto Alegre. E apesar de toda a gravidade deste caso, comprovado por laudos psicológicos, emocionais, sequer as proprietárias foram processadas. A acusação foi revertida em horas de trabalho comunitário. Os detalhes na reportagem agora. Que horas que ela te bate? Nossa, desde tapa na cara das crianças eu vi. E um choro desesperado. Por que você não gosta de tia Bia? Uma verdadeira onda de denúncias, um caso de grande repercussão. Tudo aconteceu numa região nobre de Porto Alegre. Esta casa antiga, no bairro Menino Deus, era uma escola infantil. Um negócio com tradição de quase 30 anos. Os de maior poder aquisitivo não sofriam tanto. Os de maior poder aquisitivo não, os outros sim. Relatos de quem afirma ter visto o sofrimento de crianças. Criança comendo vômito. Ela mordia as crianças. Quem mordia as crianças? A Bia mordia as crianças. E ela dizendo que quem mordia daí eram as outras crianças. Depoimentos exclusivos que falam de um trauma psicológico que teria sido repetido numa frequência assustadora. Crianças, bebês principalmente, no colo dela, deitados para comer. Ali ela enfiava a comida na boca e para a criança poder engolir, ela fechava o nariz. Ela chegava a pedir gelo para botar no copo com água para jogar na cara das crianças. O alerta foi feito por ex-funcionárias da escola. Algumas famílias perceberam que algo muito estranho acontecia com as crianças. Filha, por que tu não quer? As profs não são legais? Quem não é legal? Por que a tia Bia não é legal? Ela me bate. Ela te bate? Mas por que ela te bate? Não sei. Que horas que ela te bate? Nossa, dormir. As histórias chegaram até o Conselho Tutelar. As conselheiras se depararam com um dos casos mais graves da cidade. Nós não temos nem como mensurar os danos psicológicos, que podem ser inclusive irreversíveis, né? A Polícia Civil e o Ministério Público iniciaram uma investigação, mas logo os pais perceberam que não seria tão simples comprovar os fatos. Sem imagens, era como se não houvesse provas. O mais chocante é que no centro da investigação estavam as donas da escola, mãe e filha, educadoras com formação superior. Isso tudo me chocou. Eu nunca pensei que uma pessoa num lugar bem localizado, com 26 anos de escola, tivesse esse histórico. É um histórico. Dá para escrever um livro do que não fazer numa escola. Dos 45 alunos matriculados no começo do ano, 12 saíram da escola após as denúncias. Crianças de 0 a 5 anos. O Conselho Municipal de Educação pediu a suspensão imediata das atividades da escola. Mas as duas suspeitas ganharam prazo de recurso e a escola seguiu aberta. As mães que deixaram os filhos não acreditaram na versão das testemunhas. Tudo que está sendo relatado, isso tudo para mim, eu não acredito. Só que a investigação da Polícia Civil indiciou mãe e filha. Pelo menos 5 alunos foram apontados como vítimas do crime de maus tratos. 2 crianças foram submetidas à análise de psicólogos aqui neste centro de referência no atendimento infanto-juvenil.
Os laudos indicaram que elas contaram a verdade, de forma clara e compatível com as idades. A Polícia Civil e a Promotoria da Infância e Juventude só se manifestaram através de nota. Alegavam que o processo estava em sigilo, mas durante nossa apuração, tivemos acesso à íntegra dos depoimentos e vídeos anexados na página do Ministério Público. Ela bate? Bate quem? Gente, ela... Uma certa vez eu vi uma criança apanhar nos pés para não ficar marca e depois ela não conseguia caminhar. E ela se queixava de dor nos pés. Segundo as funcionárias, câmeras foram instaladas para indicar que as denúncias eram mentirosas. Mesmo assim, surgiu um novo caso. Tentamos conversar com as investigadas, mas elas se recusaram. Poderia falar com a senhora ou com a Jéssica? Não vamos prestar nenhum. Não há dúvidas de que as acusações são fruto de uma armação, de uma vingança por parte de denunciantes que quiseram atingir pessoalmente a senhora Abigail e a sua filha. A prática de maus tratos é considerada um crime de menor potencial ofensivo e prevê uma pena inferior a 2 anos de prisão. Por isso, o caso foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal. As indiciadas trocaram uma possível sequência do processo por 400 horas de trabalho comunitário. Foram 5 meses de apuração. Conversamos com muitas famílias. Gente que não acreditava nas denúncias, os que retiraram os filhos da escola, mas evitaram as autoridades. E também aqueles que buscaram a punição das investigadas. Para esse grupo de pais e mães, a legislação é frágil e não protege as vítimas como deveria. Isso ultrapassa a maus tratos, isso ultrapassa bastante. Isto vai para o campo da tortura. A tortura é infligir a alguém sofrimento físico, mental, emocional. A sua formação está sendo absolutamente arrasada, não é prejudicada, está sendo arrasada. Esse é o Jair Krischke, da Comissão de Direitos Humanos. Quer dizer, ele está dizendo isso. Aí a pergunta que se faz, para o processo não ir adiante, e lembrem das imagens que foram feitas, estão as imagens aparecendo aqui, as imagens do meu lado aqui. Isso é dentro da creche, tá? Dentro da creche. Aí elas conseguiram fazer um acordo judicial para o processo não ir adiante. Elas então vão prestar serviços. Prestação de serviços pode ser, inclusive, dentro de creche. Mas ao que se sabe, elas estão prestando serviços num asilo. Não se sabe em qual setor. Não se sabe em qual setor. Agora, é como disse o presidente Jair Krischke, isso não é nenhuma questão de maus tratos, é muito mais grave do que isto. É muito mais grave, isso é tortura. Eu nunca vou esquecer o colega Marcelo Chemali me contando quando teve contato por telefone com o pai de uma criança e naquele momento o Marcelo contando para ele, o Marcelo Chemali, o que estava acontecendo. Era um pai que já morava fora daqui com seu filho, em outro estado. E quando o pai se deu conta do que estava acontecendo, ou que tinha acontecido com o filho, o pai começou a chorar. Porque aí o pai compreendeu por que na hora de comer a criança chorava. Porque na hora de comer essa criança ela era torturada. Vocês imaginem isto. Isso aconteceu aqui. E aquela coisa das aparências, né? Como que nós temos isso? Tudo é as aparências. Pois as aparências enganam sim. Um bairro nobre, aqui em Porto Alegre, ou de classe alta, seja o que for, nunca imaginava que pudesse acontecer, mas acontece. Eu já disse, os números mostram, pelo menos 70% dos casos envolvendo pedofilia, por exemplo, são pessoas próximas. Essas coisas existem. A gente tem que parar de achar que é muito mais fácil a gente acreditar que não existe do que existir e enfrentar. E agora eu quero conversar com o Marcelo Chemali, porque o Marcelo vem acompanhando essa história desde o início do ano. E quanto mais se mexe, Marcelo Chemali, mais difícil é a gente compreender como isso se estendeu por tanto tempo.
Isso é o que mais chama a atenção, viu, André? E quanto mais a gente acompanha, monitora essas famílias, os relatos nas redes sociais vão aumentando, outras famílias vão se encorajando a relatar o que acontecia, os reflexos da passagem das crianças por esse estabelecimento. Aquele caso que você citou, eu entrei em contato com o pai através de um relato dele no Facebook. Ele mostrava em 2013 as marcas de mordida do filho no rosto, enfim, nos braços, e por isso ele decidiu retirar a criança da escola. E aí, avançando na conversa, ele me perguntou uma hora, por que vocês estão investigando? Qual é o tipo de denúncia? Eu disse que a denúncia investigada pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e pelo Conselho Tutelar era na questão da alimentação, no horário da alimentação. Foi quando ele começou a chorar do outro lado da linha, viu, André? Ele relatou para mim, confidenciou isso. Agora eu estou começando a compreender por que meu filho tem tanto transtorno alimentar. Sempre, a criança hoje com 7 anos, mas até hoje tem muita dificuldade na hora da alimentação. Esse é apenas um dos relatos. Outros que surgiram também vieram até nós, na mesma linha, crianças com dificuldade, com um verdadeiro pânico em passar perto da escola. As famílias foram se encorajando a partir das denúncias das ex-funcionárias. E o que mais chama a atenção, André, foram 5 meses de um parecer do Conselho Municipal de Educação determinando a suspensão das atividades da escola até que se chegasse ao final do processo. Bom, a gente sabe que elas evitaram o processo, fizeram a chamada transação penal e trocaram uma possível pena por 400 horas de trabalho comunitário. E aí, em um asilo. Num asilo, numa casa geriátrica aqui de Porto Alegre. E coincidentemente, na véspera da escola fechar as portas, porque é o que a advogada alega, que elas resolveram fechar as portas da escola para evitar mais desgaste, estavam muito desgastadas, mas na véspera veio a decisão do Conselho Municipal de Educação, determinando a suspensão das atividades. Portanto, os pais que trouxeram essa denúncia através do SBT, foram nas autoridades, estão muito incomodados com isso. Demorou 5 meses para que o Conselho Municipal de Educação, por unanimidade, determinasse a suspensão das atividades, né, André? Nós vamos continuar nesse assunto e vamos ficar em cima e vamos cobrar. Marcelo Chebali, vamos mudar de assunto porque hoje de manhã teve um protesto. Infelizmente, a tal da pirâmide financeira, ainda muita gente cai, como cai no golpe do bilhete. A gente falou na sexta-feira aqui, conversamos sobre isso, e na pirâmide financeira a mesma coisa, pois teve um protesto, o pessoal tentando recuperar todo esse dinheiro. Tem gente que investiu o que juntou a vida inteira, acreditando que ia ganhar maravilhas e rios de dinheiro em pouco tempo, Marcelo Chebali. É uma verdadeira ilusão, né, André? Não há nenhum negócio real, credenciado, regularizado, que ofereça 3% ao dia, André. Isso não existe almoço grátis, né? A famosa frase não tem. Pois a gente nem o bilhete premiado. Nem o bilhete premiado, exatamente. Isso é golpe, segundo a Polícia Federal, segundo a Comissão Mobiliária, a Comissão de Valores Mobiliários, enfim, o Ministério Público Federal, pois hoje a gente conheceu a história do Paulo. Ele mora no interior do Rio de Janeiro, esperou 12 anos para receber uma indenização por conta de um acidente de trânsito, perdeu uma das pernas, era motoboy à época, e aí investiu os R$200 mil dessa indenização nesse negócio e ficou realmente, até agora, no prejuízo. Além dele, outros casos. A gente confere os detalhes todos dessa investigação do Ministério Público Federal na reportagem agora. Devolve o meu dinheiro. A frase que está na faixa demonstra o desespero de Paulo. Ele está acampado há uma semana na frente deste endereço comercial no centro de São Leopoldo. Estou tendo aqui, ficando com o último capital que eu tenho aqui, eu tô me mantendo. O aposentado, que mora no interior do Rio de Janeiro, esperou 12 anos por uma indenização. O ex-motoboy perdeu a perna esquerda em um acidente de trânsito. Resolveu investir R$200 mil na Unique Forex, empresa que atua no mercado de criptomoedas. Ele acreditou em promessas de lucro rápido, mas perdeu tudo. Eu cancelei, já tem vários dias e eles só ficam adiando e nunca pagam. Nunca me devolve meu capital. Esse dinheiro é um dinheiro para minha sobrevivência, eu preciso dele. Na internet, a empresa Unique garante rendimentos de 3% ao dia. Um lucro muito acima de qualquer investimento regular no país.
A empresa vai pagar até dobrar o teu capital investido. Então, exemplo, entrei com 1.198, você vai ganhar até atingir 2.396. Este cliente do Vale dos Sinos também acreditou na facilidade em ganhar dinheiro. Investiu quase R$500 mil e só recuperou menos de 200 mil. A minha vida tem 90 dias que eu não durmo. Estou no último da depressão. De acordo com a administração do prédio comercial, os responsáveis pela empresa retiraram todos os computadores e documentos neste domingo. As salas que eram alugadas foram devolvidas. Os investidores que até agora ficaram no prejuízo acreditam que os empresários pretendem abrir uma nova sede na cidade de Caxias do Sul para manter o esquema financeiro funcionando e atrair novos clientes. A Comissão de Valores Mobiliários está apurando as responsabilidades da Unic no mercado de capitais. A empresa não tinha o credenciamento obrigatório para a atuação no setor. O Ministério Público Federal também abriu uma investigação, mas ainda não divulgou detalhes do caso. A cada dia que passa, é como se fosse um tapa na cara para mim. É muito vergonhoso o que eu estou fazendo. Bom, informação importante. A Polícia Federal, ela não divulga informações sobre inquéritos que estejam em andamento. Sobre a investigação apurada na Operação Egito, em maio deste ano, não foram feitas novas prisões. Na época, foram feitas 10 prisões. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal está acompanhando a ação de empresas no Vale dos Sinos. Então, gente, fica o recado. Esse negócio de pirâmide, do bilhete premiado, também tem muita ganância de quem acha que vai ganhar horrores de dinheiro de um dia para o outro. E isto não existe. Isto não existe. Então fica aí o nosso pedido. Olha, o Vale dos Sinos teve caso em Sapiranga, teve caso em Novo Hamburgo, teve esse caso de São Leopoldo. Atenção, pessoal, não é assim o negócio. E outra coisa, vale aquela máxima. A gente deve pulverizar os investimentos. Então o cara pega um dinheiro que juntou uma vida inteira e joga tudo numa história deste jeito. Porque assim, ó, essas pessoas, eles têm uma habilidade para falar. Eu já disse, tinha que trabalhar em novela, porque eles são artistas. Eles conseguem convencer. Em 1 minuto ele te convence que tu vai ganhar horrores de dinheiro. Aí tu investe, aí eles vão mostrando o saldo e o teu dinheiro vai crescendo. Mas aquilo é só papel. É só papel. Esse negócio de pirâmide, ela dura por um tempo e depois afunda. Os primeiros até ganham dinheiro, mas depois não vai adiante. Isso é comprovado matematicamente. Então, por favor, gente, não se iludam. Esse negócio de dinheiro fácil, nos dias de hoje principalmente, com esse bilhete premiado, é a tal da pirâmide financeira com juros de 3% por dia. Por favor, se você tem caso parecido, pirâmide financeira, bilhete premiado, entre na nossa página oficial SBT-RS Oficial, relate o que vem acontecendo, o que aconteceu com você, seja com bilhete, seja com a pirâmide ou em outro setor, com a própria casa, com a casa própria, que a gente já mostrou casos aqui. Então, fiquem muito atentos, porque nos dias de hoje é muito fácil cair no conto dessas pessoas. Agora, 12h e 32 minutos, eu tenho um recado da Sorri Fácil para você, preste atenção. Olá, eu sou a doutora Mariane Castanheira e vim falar de sonhos. Você que se sente inseguro usando dentadura, sofre com prótese solta e tem vergonha de sorrir? É com você que eu quero falar. Chegou a hora de Lajeado voltar a sorrir. Do dia 3 a 5 de outubro, acontece o plantão de implantes da Sorri Fácil Lajeado. As vagas são limitadas e eu estou aqui, esperando a sua ligação. Nossa equipe de especialistas vai tirar todas as suas dúvidas. Você faz avaliação com diagnóstico digital de raio-x, scanner bucal, para você ter a segurança de realizar o seu tão sonhado implante dentário. Então, não perca tempo. Vagas limitadas. Aproveite essa oportunidade incrível para sair com um sorriso novo. Agende já a sua avaliação. 0800 600 3130. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Agora são 12h, qual é o horário certinho? 12h e 33 minutos agora. Vamos até a redação. Temos informações de um idoso de 75 anos que morreu atropelado em Bom Jesus, na Serra. Aí o que fez a população? Queria fazer justiça com as próprias mãos? Colocaram fogo nesse carro aí, que é o carro do homem que atropelou. O Marcelo Chevali tem os detalhes. Marcelo Chevali.
Pois é, isso foi lá em Bom Jesus, né, André? O veículo Celta envolvido no acidente que ocorreu na tarde desse domingo em Bom Jesus foi incendiado aí por algumas pessoas depois do atropelamento. A vítima, um idoso de 75 anos, o seu Sebastião Silva Bueno. Moradores acabaram registrando o momento em que o carro pegou fogo, tá aí a imagem. O acidente foi no final da tarde na RS 110, aquela rodovia que vai para Caxias do Sul. Após o acidente, o condutor fugiu do local sem prestar socorro, André. A Brigada Militar fez buscas e aí acabou prendendo o suspeito do atropelamento. Foi encaminhado para a delegacia de polícia, onde será ouvido e depois encaminhado ao presídio estadual de Vacaria. Só que essa revolta da população não tem justificativa, né, André? É verdade. Justiça com as próprias mãos não dá pra gente assinar embaixo. Verdade. Obrigado, Marcelo Chamali, pelas informações. Até amanhã. Até amanhã. Muito bem, 12h34, quase 12h35. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência e pela companhia. E não esqueça, na quarta-feira, uma grande partida aqui em Porto Alegre do Grêmio pela Libertadores contra o Flamengo. Em seguida, o esporte